Então, a gente vai tratar do assunto como colocado, né, como a gente protege a inovação, né? Hoje é uma questão muito importante desde o início do projeto de inteligência artificial, já pensar, né, ter o raciocínio dessa blindagem legal, e isso ajuda a estimular a inovação. Tem vários aspectos, eu vou passar aqui com vocês, né? Então, assim, quais são esses desafios em relação aos ativos, né, intangíveis relacionados à inteligência artificial e aos riscos também. A gente hoje tem questões de privacy risk, de ethical risk, de cybersecurity risk, que eu vou aqui pontuar. Esse material eu já mandei também para o evento, para que possa ser compartilhado com os participantes. Só um pouquinho de dados, né? Pensando aqui essa conjunção de inteligência artificial e direito. Metade dos tribunais brasileiros já tem sistemas de inteligência artificial. Isso é uma notícia do Conjur, recente, de julho de 2021. Né? Então, a gente tem visto aí que realmente, quanto a gente mais tem volumetria de dados, né, a necessidade, sim, de utilização de inteligência artificial, até para que você possa trazer um pouco mais de eficiência, né, nos resultados relacionados ao próprio judiciário. Dentro da América Latina, em termos de panorama Latam, segundo o estudo encomendado pela IBM, também de 2021, o Brasil se destaca em termos de país na América Latina como o maior país adotando inteligência artificial. Isso é um estímulo aí para mercado de trabalho, para profissionais. Há uma grande preocupação que a gente agora, até com mais virtualização do trabalho, nossas equipes mais especializadas em inteligência artificial também estão sendo muito desejadas, muito cobiçadas por empresas estrangeiras de outros países, já que você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, está havendo uma disputa de talentos relacionados à IA. Né? E aí também um contributo, né, uma capacidade de contribuir na parte de desenvolvimento econômico e de adicionar pontos ao PIB, né, o investimento relacionado à inteligência artificial. A pandemia também trouxe estímulo, né, para aplicações de IA no âmbito da saúde, né, aqui mais um pouco de informação. Estamos aí num período de Olimpíadas, né, e a gente está vendo aplicações também de IA nas competições em Tóquio, né, e algumas outras questões aí relacionadas à inteligência artificial e suas novas aplicações, né, principalmente nós temos visto aí questões muito. 2021 está sendo o ano bem da IA. Já queria comentar esse caso, que é muito interessante, porque ele já mostra essa questão da blindagem legal da IA. Né? De um lado, é uma notícia, né, mostrando o TikTok aqui ofertando, né, inteligência artificial para empresas, e do outro, o próprio TikTok sendo multada na Holanda por violação de legislação de proteção de dados. O que é essa situação? Né? A legislação de proteção de dados, em muitos países, exige que você tem, né? Isso está previsto no GDPR, está previsto na LGPD. No GDPR é o artigo 8, na LGPD é o artigo 14, que você tem que apresentar as regras de privacidade com uma clareza sobre o que você vai utilizar dos dados pessoais, de acordo com a idade e condição daquele titular, se você tratar dados pessoais de criança e adolescente, que é o caso do TikTok, que você tem ali os termos de uso aplicados para usuários recomendados a partir de 13 anos, conforme está no termo de uso, mas nós sabemos até que tem usuários com menos de 13 anos. Então, a falta de observância da política está escrita no idioma, e não só o idioma, está apresentada de forma que seja entendida por criança e adolescente, foi aplicada a multa. Né? Então, de um lado, você tem toda uma oportunidade de uma tecnologia, de uma plataforma, do outro, ali já sofrendo com essa questão da blindagem legal, da conformidade com as novas leis. Há um estudo também desse ano mostrando a preocupação dos executivos na questão de se desenvolver, né, a parte de ethical and responsible AI, né, quer dizer, você conseguir aí que o desenvolvimento da inteligência artificial atenda parâmetros, padrões
de ética, né, e de responsabilidade. Esse State of Responsible AI, né, divulgado pela FICO, com 100 líderes de IA do setor financeiro e executivos dos Estados Unidos, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Então, ainda assim, mostra que no estudo 70% deles não soube informar como as decisões e previsões da IA são feitas. Então, existe, né, um avanço muito grande para uso de linguagem natural, para reconhecimento de voz, para todo um desenvolvimento de árvore de decisão, né? Tem uma série de coisas que a gente vê assim que evoluiu muito em termos de uso de algoritmo, né, de rede neural, tá? Mas quando você vai para o explainable AI, para a capacidade de entender a tomada de decisão, ainda um certo receio, análise de transparência, de verificação se há viés, né? Esse é o ponto onde está pegando e que se discute, né? Será que os policymakers vão trabalhar nesse sentido e como trabalhar nesse sentido, né? Então, aqui um estudo publicado pela revista Science, né, justamente aí, já desde 2019, falando assim, como que fica o bias, né, dentro de health algorithms, né, de algoritmos relacionados à aplicação em saúde e mostrando aí assim algumas distorções com pacientes de cor de pele distinta, né? Aqui o paciente tendo uma distinção muito grande na situação aplicada à saúde. Nós tivemos esse caso também, foi muito noticiado e foi bem interessante, de uma acusação de que um cartão de crédito, né, de uma grande empresa de tecnologia, teria tido ali também um viés preconceituoso, sexista, numa oferta de crédito 20 vezes maior para homem do que para a mulher, né? Então, assim, uma questão da onde veio isso, né? Será pela a base de amostragem da base de dados histórica, né? Por que houve essa distinção? E aí, por terem casais, que o casal com a mesma faixa etária, com o mesmo trabalho, tipo, ambos sócios no escritório de advocacia, morando no mesmo endereço, tá? Com todos esses itens que a única distinção era gênero, por que é que estava o algoritmo apresentando um risco maior para o gênero feminino e aí, então, a oferta de crédito maior para o gênero masculino, né? Então, isso daí foi algo que puxa de volta e diz, ué, por que estamos tendo isso com o algoritmo, né? Todos aqui já devem ter visto o documentário do Coded Bias, né, por conta dessa questão. E, recentemente, publiquei um artigo com um grande colega estudioso do assunto, que é o Alexandre Zavaglia, né, no portal da Febraban, sobre transparência de algoritmo, decisões automatizadas e direito à explicação. Fica aqui a referência, né, e ali a grande questão é quais critérios você pode utilizar em termos metodológicos para fazer uma análise, né, sobre transparência e viés, né? Então, as questões de discriminação por associação, de injustiça por generalização, de você refletir passado e eternizar o status quo, se há informações incompletas que podem trazer algum tipo de discriminação, de codificação de preconceito, né? Quando você acaba, então, codificando um preconceito, de relevância estatística dentro da amostragem, a própria diversidade, ou seja, a equipe desenvolvedora do projeto reflete diversidade, ou é todo mundo do mesmo perfil? Né? A equipe tem 4 pessoas, são todos homens de 20 a 30, brancos, tá? Mesmo perfil, né? A gente está trabalhando diversidade no próprio desenvolvimento, e estamos com black box, né? Ou estamos trabalhando o que eles falam hoje de glass box, que seria já não a caixa preta do algoritmo, mas o que eles chamariam de glass box, a caixa de vidro com transparência do algoritmo, né? E aí muitos da indústria já falam a importância, né, de se enxergar, né, o como vamos trabalhar, né, esses controles. Há uma preocupação muito grande que projetos de lei comecem a querer trabalhar tanto o controle em cima da autonomia do algoritmo que você tire a autonomia. Mas inteligência artificial é autonomia, é alcançar a autonomia.
Então, assim, esse medo, esse receio em cima, da confiabilidade, a gente vai ver que as regulamentações estão trazendo discussão de confiabilidade, da confiança na decisão da máquina, né, faz com que possa pesar a mão do regulador, que é a crítica, inclusive, do projeto de lei brasileiro, né, aí o 21 de 2020, que a gente já vai falar, né. Então, a Europa está aí nessa corrida regulatória, assim como fizeram com o GDPR, estão tentando sair na frente da regulamentação, e temos aí também a própria estratégia brasileira de inteligência artificial. Um relatório publicado agora em junho, de AI Watch, já mostra aí também um panorama, principalmente europeu, né, relacionado a publicações de estratégias de inteligência artificial, né, então dá para ver que de 2018 para cá houve sim um incremento, um grande aumento, tanto em estratégias nacionais, né, focando mesmo em investir mais em inteligência artificial, como também em regulamentar mais a inteligência artificial. E o projeto XAI europeu, né, que é justamente como que o Conselho Europeu está querendo trazer uma camada, um framework, junto com a parte de pesquisa científica, para que a linguagem possa expressar explicações de lógica expressivas que permitam, com interpretação estatística, causal, inferência, né, de explicações locais, que a gente alcance melhor aí a compreensão, né, qualidade e compreensibilidade do algoritmo, né. Então, assim, o foco hoje é desenvolver modelos explicáveis, que é a capacidade de você alcançar a precisão de predição, né, do algoritmo. Permita que os usuários humanos entendem e confiem, né, no parceiro de inteligência artificial. Como entender e confiar no parceiro de inteligência artificial. Então, praticamente em termos de pilares, estamos vendo aí a questão de imparcialidade, responsabilização e transparência da IA. Então, dito isso, colocando só aqui um pouquinho mais, né? Peraí, deixa eu só voltar para o slide anterior. Né? Temos a proposta europeia de regulamentação da IA, que quer, né, exigir que os sistemas de IA colocados no mercado da União Europeia sejam seguros e respeitem legislação em vigor de direitos fundamentais. Basicamente, é o GDPR, a Regulamentação de Direitos Fundamentais, e que traga uma proposta de quadro jurídico para uma IA confiável. Então, se quer sim ter uma regulamentação específica para a IA, né, ser confiável, e aí, dessa forma, trazer requisitos de segurança. Então, esse tripé, IA legítima, segura e confiável, né, para que você possa ter a capacidade de aporte, né, de investimentos nos projetos de IA. Dito isso, né, a versão aí, né, da proposta da regulamentação de IA europeia, né, eles mapearam o que seria a inteligência artificial de alto risco, e aí eles listam, né, então, aquelas que envolvem transporte, né, infraestruturas de transporte, aquelas que envolvem score, aquelas que envolvem robôs que dão assistência à cirurgia, as que envolvem algum tipo de software de recrutamento e seleção, as que envolvem score de crédito, as que envolvem análise de evidência para aplicação em processos judiciais, autenticação de documentos para viagens, então as IAs de análise documental, as IAs relacionadas à justiça em geral, como essas que são os robôs que os tribunais têm utilizado. Então, todas essas são consideradas IAs de alto risco. Sendo assim, só dando esse exemplo, né, quando a IA é classificada, né, como sendo de alto risco, de risco elevado, ela precisa realizar um assessment, ela tem que realizar um relatório de impacto da inteligência artificial, muito parecido com o relatório de impacto feito para atender regulamentação de proteção de dados pessoais, tanto lá previsto, né, o DPIA, né, do GDPR ou da própria LGPD, né. E aí, então, a proposta é de que a IA tenha um nível de transparência, e isso significaria ter informação concisa, completa, correta, clara, pertinente, acessível e compreensível. Isso está no artigo 13,
né, da regulamentação europeia. Então, a gente precisa seguir esse framework. Significa atender diversidade, não discriminação, ter supervisão humana, demonstrar em que momento eu realizo uma supervisão humana, ter transparência, explicabilidade e o accountability. Do ponto de vista da transparência, né, cabe ressaltar aí que a proposta é de que os titulares têm que conhecer a lógica imposta ao processamento de dados. Então, de alguma forma, mesmo o modelo, ele protege, agora vamos entrar na parte de inovação e de proteção da inovação. Ele respeita a propriedade intelectual, ele permite proteger know-how, segredos comerciais, mas eu tenho que poder gerar algum tipo de abertura, demonstração de quais são os fatores do algoritmo que levam ao resultado. Então, qual é a lógica de processamento que gera aquela decisão? Então, assim, a gente tem que chegar naquele modelo, como eu vou mostrar aqui, de análise. O que eu posso apresentar? Qual o nível de disclosure que eu consigo chegar sem que aquilo venha a ferir segredo comercial? Dito isso, né, nós estamos andando com o nosso projeto de lei aqui no Brasil, foi dado o pedido de urgência. Há um grande receio de que nosso projeto de lei ainda esteja muito precoce, ainda não aprofundado. Então, tem críticas ao PL 21 de 2020, né? Então, ele visa criar esse marco legal da IA, temos que acompanhar bem de perto. No dia 6 de julho foi aprovado esse requerimento de regime de urgência, estão todos muito atentos, né? E até observando de perto, né, o que é isso. Ele estabelece princípios, direitos, fundamentos, traz esse ponto do relatório de impacto para contenção de riscos. Ele tem um lado que é positivo por trazer conceitos assemelhados ao que está sendo previsto nas diretrizes europeias, né? Só dando aqui um overview, né? Ele é do deputado Eduardo Bismarck, do PDT. Ele traz princípios, né, de transparência, igualdade, não discriminação, pluralidade, livre iniciativa, privacidade, respeito a direitos humanos. Ele traz uma figura que seria o agente de IA, que é a pessoa que desenvolve e implanta o sistema de IA, para já trazer essa questão da responsabilização, traz o relatório de impacto, mas traz uma redação que, para muitos, na leitura, pode dar uma situação ali de se tentar trazer assim riscos relacionados à autonomia da IA. Nós sabemos que na parte de smart car, de carros inteligentes, nós chegamos ali já no modelo de autonomia nível 6, por exemplo. A Alemanha, a China já estão com lançamentos de carros inteligentes, de frota inteligente, esse ano de 2021, nesse nível que sai nível 5, nível 6 de autonomia, né, em que você não chega a ter nenhum condutor e nenhuma pessoa assumindo, né, o volante da máquina, né? Você vai tendo níveis de autonomia, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6. Então, a gente só tem que ter um cuidado para a redação da nossa legislação não prejudicar essa questão do que significa autonomia versus a supervisão humana, né? Até por uma questão de, talvez, desconhecimento técnico do assunto, né? Esse é um ponto de atenção. Também temos o projeto de lei 872, que é de 2021, que é desse ano, né? Então, ele está até mais recente do que o 21 de 2020, também querendo trazer, isso é do Senado, aí questões éticas e diretrizes, então também estamos tendo essa corridinha de regulamentação. Então, vamos falar agora da gestão de risco, né? Então, você tem a parte de proteção da propriedade intelectual, do projeto de inteligência artificial. Vamos ter aqui tanto a camada de patente quanto direitos autorais. Isso é muito importante, gente. A maioria começa, vamos assinar um NDA, vamos fazer um MVP, né, ou um POC, e aí esquece toda essa parte da documentação da proteção da propriedade intelectual. E aí a gente tem várias camadas de proteção. Tem essa análise da questão da ética, do código de ética da inteligência artificial, qual é o seu framework ético, isso hoje até para você receber investimentos de investidores é extremamente importante, porque você trabalha ética, você trabalha limitação ou não de responsabilidade de máquina e partes relacionadas, as questões de compliance,
para análise de gestão de risco de privacy risk e cyber security risk, e dependendo do setor, do impacto daquela IA em determinado setor econômico, as questões trabalhistas relacionadas. Se aquele bot vai entrar dentro de um determinado setor, qual o impacto trabalhista na substituição daquelas pessoas, daquelas equipes, né? Então, essa parte de impactos trabalhistas. Então, a gente tem que trabalhar essas frentes. Tá? Dentro de um projeto de IA muito importante, né, a gente faz hoje toda uma abordagem nesse sentido. Então, na gestão de riscos, você olha a regulamentação, contratos, procedimentos, quais são as ferramentas e até a parte de conscientização relacionado a esse novo relacionamento com a inteligência artificial, campanha educativa, né, para essa convivência harmônica junto com os robôs, né? Então, você tem ativos intelectuais da IA. Você tem o nível algoritmo, em termos de programa de software, né, composto por código-fonte, algoritmo aprendiz, atualizações futuras, camadas novas de aprendizado dinâmico. Você tem marca, que é o nome, muitas IAs às vezes ganham até nome feminino, que é muito bonitinho, né, até em homenagem à Ada Lovelace, como sendo aí uma das primeiras grandes programadoras, isso daí é até uma referência na indústria de tecnologia. Você tem a parte metodológica, que é framework mesmo de gerenciamento de dados. Você tem base de dados primária, que alimenta inicialmente a aprendizagem, que é a base com mais contato de dados pessoais normalmente. Então, é a base de dados que precisa ser trabalhada para evitar o privacy risk, quando ela entra dentro da alimentação de aprendizagem. Você tem uma base de dados secundária, normalmente ela é o conhecimento aprendido. É muito comum, às vezes, a base primária, ela pode vir de dados públicos, dados de terceiros, dados próprios, e você ter o conhecimento aprendido já com alguma camada até de anonimização, para você poder evitar o privacy risk, você poder ter mais liberdade de utilização desses analytics, né, que vão ser gerados, de comercialização disso. Você tem design, que é a interface da aplicação, e você tem o próprio know-how, o segredo de negócio, que é uma camada ali, né, da inteligência mesmo de toda a criação, né? Então, isso aí são os ativos intelectuais da IA. Então, você faz o estudo de viabilidade da IA, você faz análise de impacto de privacy, cybersecurity, ethical risk, você faz análise de modelo de negócios e modelo tributário, a de proteção de propriedade intelectual, né, marca, algoritmo, base de dados, metodologia de anonimização, elabora contratos, políticas, código de ética da IA, faz os aspectos legais da própria implementação em si, e aí também a questão de apoio à resposta num incidente. Tanto pode ser um incidente da IA ter falado alguma coisa que pode ser preconceituosa, um resultado que pode dar um problema com alguma legislação, como de repente a IA ser invadida e alguém usar aquele autômata para fazer alguma coisa errada, né? Então, são várias questões aí que podem acontecer. Quando você fala da questão do modelo de negócios, normalmente a IA ela pode ter um composto, ela pode ter um serviço de consultoria aplicado, né, que é a questão da governança, analytics, ela tem licença de uso de dados, que é a base de conhecimento de IA, e ela tem a licença de uso do algoritmo em si, de IA, né? Então, ela é um composto de serviço e de licença. Então, dependendo de como você faz essa análise e como você classifica isso, você pode ter assim uma diferença na modelagem tributária. É muito importante pensar isso desde o início, como isso vai ficar na nota, porque nem tudo vira ISS, né? Imposto por serviço. Tem uma parte disso que é royalties, né? Aí você pode ter aqui modelagens de valuation, isso está na minha tese de doutorado da USP, já publicada pela Universidade de São Paulo. Então, você tem alguns modelos, algumas equações para fazer avaliação de algoritmos. Qual o valor desse algoritmo, né, dentro do tempo? Pensando que o tempo, num algoritmo aprendiz, que vai aprimorando a sua capacidade de refino, de refinamento de aprendizagem e de menor margem de erro com o tempo, conforme ele vai tendo feedbacks de aprendizagem numa base de dados, o tempo funciona para um algoritmo aprendiz de um jeito invertido do que do software padrão. O software padrão, o tempo gera obsolescência, desatualização. O algoritmo aprendiz, o tempo pode gerar valorização dentro daquele resultado. Um algoritmo que está aprendendo com convivência com pessoas, com aqueles feedbacks de aprendizagem, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está madurinho.
ele está muito melhor do que ele era na versão 0, né? Então, ele também vai conseguindo até fazer refinos para diminuir viés, né? Então, o tempo é mais favorável dentro da inteligência artificial do que é do software padrão, que sofre obsolescência, né? Então, aqui são algumas equações de valuation, tá? De inteligência artificial. E aí, como que a gente protege, assim, para a gente poder fechar com mais algumas dicas relacionadas à proteção de dados pessoais, porque o nosso tempo também aqui é limitado, falando em tempo, né? Então, passou-se aí muito mais atrás da patenteabilidade da inteligência artificial em nível de proteção. Apesar de a inteligência artificial se resumir praticamente a software, e muitos países como o Brasil proteger software como direitos autorais, né, a questão de como você embarca a inteligência artificial começou a se enxergar muito mais eficiente o modelo da patente, que é até muito mais aplicado, né, o registro de patente é muito mais aplicado numa visão norte-americana, né, do USPTO, né, da questão da patente. Né? Então, você, no princípio da patenteabilidade, pensa a proposição de valor, modelo, aplicação e o próprio analytics. Então, do ponto de vista de proteção por patente, né, no USPTO, que é onde mais você busca, você tem uma classe específica para Artificial Intelligence, em termos de proteção, de registro. O bom de você fazer a proteção a partir do USPTO é que lá eles têm avaliadores de patente de algoritmos inteligentes que têm um domínio já muito maior para isso, né? E normalmente você faz lá. Na Europa, você registra no IPO, né? O IPO é o sistema de classificação dentro do IPC, no International Patent Classification, que já faz um registro em todos os países da União Europeia. Né? Aqui são só alguns exemplos, né? Então, aqui uma patente que foi concedido o registro em 2018, né? Aqui é uma patente relacionada ao Bank of America, né? Então, só para dar um exemplo de algoritmo inteligente, aqui só outro exemplo também, uma patente também de algoritmo inteligente, então ele entra, tá? Faz o registro como patente. Né? Aqui um da Samsung, né? Também de algoritmo inteligente. Hoje, mais comuns pedidos de registro, né? Os mais recentes, inclusive, todos estarem muito mais com biometria de voz, né? Então tá uma corrida da patente de voz, tá? Só para vocês saberem, né? Então tem assim bastante corrida de patente de voz. E no Brasil, o Brasil segue o mesmo sistema internacional do IPC, né? Então nós também classificamos dessa maneira. Se vocês forem ver, na maioria das vezes nós depositamos uma patente já registrada nos Estados Unidos, é o que mais acontece. Registra primeiro lá nos Estados Unidos, depois deposita aqui no Brasil. Isso acaba facilitando o processo, porque se já foi registrado em outro país, o analista brasileiro tem mais facilidade de análise dessa patente, né? Até por uma questão de domínio mesmo da técnica. E aí, lembrando que a proteção de patente está na Lei 9.279 de 96, né, sendo a patente de invenção, você tem 20 anos, contados do depósito, ou 10 da concessão, melhor prazo sempre para o titular, e se for o modelo de utilidade, que é uma melhoria, um aperfeiçoamento, 15 anos de depósito ou 7 de concessão, fundamento legal é o artigo 40 da lei. O requisito é novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, está no artigo 8º. Se formos para o campo do software, né, a proteção da lei é a 9609, de 98, e é também a de direitos autorais, que é a 9610. O que acontece é que o mais comum mesmo em algoritmos inteligentes está sendo a patente, né, do ponto de vista aí de você conseguir, inclusive, opor mais a terceiros e tá, mas também sendo software, você faz ali o registro, só que o registro em software não é um requisito, ele é uma legislação de direitos autorais, mas muitos têm feito até a dupla proteção, né? Tem iniciado fazendo um registro inicial ali do software, depois buscando a patente, né? Depende um pouco da estratégia. A gente tem conversado com muitos clientes para tentar entender, né? Porque às vezes, se você não consegue a patente em si, ainda mais nos Estados Unidos, o que é o mínimo que eu posso fazer, pelo menos seguir pela proteção de software, né? Tem sido assim.
Aqui um pouquinho mais, bases de dados também são protegidas, tá? Nós temos essa previsão no artigo 2 e no artigo 87 da nossa Lei 9610 de 98 e no artigo 7 da Diretiva Europeia 9 de 96. Então, nós protegemos bases de dados, isso é muito importante, porque dependendo do que você organizou, a estrutura organizacional e a forma de composição daquela base de dados, ela também compõe, né, o que a gente falou, os elementos de proteção, tá? Ainda mais se você tiver os resultados, que é aquela base de inteligência, a base secundária da inteligência. E nós temos também as diretivas e as proteções de segredo de negócios. Inclusive, em 2016, saiu tanto na Europa a diretiva de segredo de negócios, quanto a legislação americana, Defend Trade Secrets, também em 2016, que é o mesmo ano que começou o GDPR, né? Então, na hora que eles passaram a ter toda uma questão da proteção de dados e da transparência de algoritmos, saíram as regulamentações de defesa de segredo de negócios, que é um argumento em cima das questões de transparência de algoritmos, né? Como que a privacidade vai nos afetar, né, para a inteligência artificial? Estamos aí, no caso do Brasil, com uma lei em vigor, iniciou a vigência da LGPD em 2020, começam as multas agora em 1º de agosto de 2021, vocês vão ter palestras sobre esse tema, então não vou entrar muito a fundo, só para ficar um complemento no material. Então, aqui da temática, só destacando que as multas começam em agosto, já estamos com mais de 600 decisões no Brasil envolvendo o tema da proteção de dados, mas o artigo 20, em específico, ele traz ali uma conexão com a parte de algoritmos, né? Então, quando você fala que o titular tem o direito a solicitar a revisão de uma decisão automatizada, e que, então, o controlador, se isso é solicitado como um direito de titular, que você tem que ter lá o canal do DPO, do encarregado de dados, se o titular solicitar. Então, todo controlador de dados, você tem um projeto hoje que tem algoritmos, você é um controlador de dados que está com dados de titulares, você tem que ter um DPO, um encarregado, e aí, então, se isso for solicitado, você tem que atender, você tem que responder a essa requisição. Hoje não está claro esse prazo, se você pensar o artigo 19, seria imediato a 15 dias, mas pode ser pactuado um outro prazo, porque não está com prazo definido específico do artigo 20, mas você teria que responder com as informações claras e adequadas dos critérios para a decisão. Não é que você vai revisar, mas quais foram os critérios da decisão, observado o quê? Trade secret, segredo comercial. Se você não responder, ou não responder com os critérios, você está sujeito a uma auditoria da ANPD, da autoridade, para verificar se houve aspectos discriminatórios dessa tomada de decisão. Também o titular pode entrar com uma ação judicial e pedir que o juiz dê uma ordem judicial e aí solicite isso, e se for identificado que havia discriminação, está sujeito ali a uma ação indenizatória de dano moral, dano material, é isso que acontece, né? E aí fica aquela questão, como é que a gente consegue aí definir, delimitar a responsabilidade? Então, hoje os desenvolvedores querem que já venha um setup padrão de fábrica, de limites de responsabilidade da IA, até onde eu respondo. Tem questões de colocar um seguro com relação a danos causados a terceiros, né? Como acontece com os carros inteligentes. Quem alimentou as informações? Quem está usando o serviço? Né? Qual o comportamento da própria máquina? Aí a gente tem que atender os princípios da LGPD, como ali está colocado o próprio princípio da não discriminação. Hoje existem princípios orientativos da Unesco. Então, a Unesco tem aí princípios sendo colocados em nível internacional para uma proposta de tratado internacional da IA, para que sejam seguidos, importante esse conhecimento para que entre no nosso código de conduta da IA, e a OCDE também está trazendo princípios aí para ajudar nesse framework de transparência e ética de algoritmos, né? Então, é importante seguir esses princípios. Para fechar... Está fechando mesmo. Vamos lá, está acabando, já acabou. Que bom que você falou, né? A gente sai do Know Your Customer para o Know Your Algorithm, né? Acho que isso que é o mais importante na nossa avaliação, né? Então, assim, ter a documentação, fazer esse assessment de risco, de algoritmo, né? Conseguir ter ali essa parte toda da proteção da inovação
e conseguir aí alcançar esse planejamento aí contínuo da parte do algoritmo, né? Então, com isso, eu encerro aqui com vocês. Vou deixar aqui uma finalização, ele é um checklist de compliance da IA, daquilo tudo que eu coloquei, né? Quem tiver interesse, hoje tem curso, né? Curso que vocês podem conhecer mais, e fica aqui também os meus contatos. Agradeço aqui a oportunidade, deixa eu só descompartilhar a tela de volta aqui, peraí, pronto, que aí agora eu consigo ver vocês. Ótimo. Muito bom, Patrícia. Excelente palestra, Patrícia, muito boa, muito completo, acho que deu um panorama geral de tudo que está acontecendo e dessa questão das legislações e da proteção da inovação, muito bom mesmo.